Os covardes herdarão o inferno. O que isso quer dizer? Se você não agir com coragem na sua vida em busca de objetivos estabelecidos pela sua mente, baseados na sua vontade, o que vai sobrar no final das contas é uma vida miserável que você não gosta, que você é insatisfeito. Essa frase, né, os covardes herdarão o inferno, é uma frase do livro do Apocalipse, que está na Bíblia. E aqui eu não estou sendo religioso quando eu cito ela, não. Eu não estou falando aqui que você vai, sei lá, quando você morrer você vai queimar no enxofre, você vai, sei lá, levar a tridentada do capeta no rabo. Não estou falando nada disso. O que eu estou querendo dizer é basicamente o seguinte. Na arte marcial, se você entrar no tatame, se você entrar num octógono, num ringue, com medo, você vai ser massacrado pelo seu adversário. O seu adversário ele não tem medo, o seu adversário ele não tem piedade, o seu adversário ele tá lá para fazer o melhor dele é quebrar a sua cara, o melhor dele é te deixar dormindo no tatame, é fazer você não acordar. Isso é o melhor do cara. Se você ficar retraído, se você ficar com medo, se você assumir uma postura passiva, o cara vai te atropelar. O cara vai te atropelar sem dúvida nenhuma. Obviamente, são situações e situações. O que eu quero deixar claro aqui é uma condição de covardia, fraqueza e medo. É obrigatório a vitória sobre essas condições negativas quando você quer atingir um resultado e uma performance adequada na arte marcial. Isso vale para a vida também, só que a gente está falando exclusivamente de luta aqui. Então, não adianta você segurar o seu melhor ataque, não adianta você ficar recuado, com a base encolhida, com a guarda recolhida, achando que vai conseguir se proteger e achando que o adversário não vai te atacar. Pelo contrário, a iniciativa é a mãe das empreitadas. Todos os generais da história, quando obtiveram iniciativa, geralmente eles venceram. Vamos falar de Napoleão Bonaparte? Vamos falar de Júlio César? Vamos falar até mesmo daquele cara alemão que hoje em dia no Brasil não pode mais citar o nome? Mas quais foram as estratégias que esses caras adotaram na guerra para poder vencer, para poderem atingir a vitória? A iniciativa. Atacaram com velocidade, com força, sem medo, com certeza de vitória. Pegaram o inimigo despreparado, pegaram o inimigo desestimulado. Os caras estavam olhando pro sol, os caras estavam de boa, nem achavam que ia ter guerra. Quando viram, puf, conquistados, puf, dominados. A mentalidade da coragem, ela é mantida dia a dia, dia a dia. Todo dia você deve tomar decisões baseadas na coragem. A coragem é uma virtude, é muito difícil de atingir. Em muitos casos, você não tem coragem sem força. A força é um pré-requisito básico para você poder adquirir a coragem. Mas vamos lá. Quando você começa a estimular a coragem, quando você começa a encarar seus medos, quando você começa a se expor às experiências que você tem vontade, porém sente receio, o que você está criando aí? O hábito da proatividade. E esse hábito ele é extremamente potente. É isso que faz você encarar gigantes. Vamos fazer uma outra história da Bíblia aqui. Quando Davi enfrentou Golias, quantos guerreiros queriam enfrentar Golias? Quantos guerreiros queriam lutar contra Golias? Os caras já tinham perdido. Um país inteiro ia ser subjugado porque não havia homem nenhum com coragem para poder enfrentar a porra de um guerreiro. Essa é a treta. É claro que Davi veio e salvou o país dele, né, o reino de Israel, salvou o rei dele, salvou a população do país dele, baseado na coragem e na fé, que eu abordei em outro vídeo. De qualquer maneira, se ninguém ali tivesse tido coragem, se o reino de Israel tivesse caído pela covardia e não pela mão do Golias, todos os israelenses viveriam o inferno, eles viveriam o Sheol, como dizem os próprios judeus. O que eu digo com tudo isso é uma mensagem que busca fazer você realmente encarar a realidade da forma que ela deve ser encarada. Não adianta você ficar com medo, não adianta você se submeter a situações adversas, a situações humilhantes, a situações destrutivas, tóxicas, achando que no final você vai sair mais forte. Muitas das vezes, tolerar não é opção, e sim enfrentar, bater de frente, olhar no olho da situação, pegar no chifre do boi, dar um murro naquilo que está te ameaçando. E muitas das vezes, o que você precisa de fato é simplesmente
encarar e não afinar. Lembram-se quando eu disse que quando você perde dando o seu melhor, você não perde. É isso que eu tô falando aqui. Quando você invoca coragem nas suas decisões, quando você invoca coragem no seu dia a dia, quando você luta com coragem, é outra história, é outra coisa. Quantos lutadores no UFC, quantos lutadores no Pride, quantos lutadores no K1, quantos lutadores em diversos campeonatos não perderam a luta por causa de medo? Por falta de vontade, por falta de falar, foda-se, vou encarar do mesmo jeito. Quantos? Quantos? Você pode perder para o adversário porque ele é melhor do que você. Você não pode perder para você mesmo por conta de medo. Perder para medo não é aceitável. Arregar não é aceitável. Você pode sim, obviamente, como diria Sun Tzu, né, escolher a sua batalha. Entretanto, nem toda batalha pode ser escolhida. E muitas das vezes as batalhas vêm até você. E aí? Vai ficar com medo? Você vai entrar numa arte marcial, você vai começar a lutar karatê, você vai começar a lutar muay thai, boxe, kickbox, jiu-jitsu. Na hora que você for enfrentar um adversário de uma categoria superior, mais pesado, um adversário mais experiente, um faixa graduado, o que você vai fazer? Você vai arregar? Você vai recuar? Pode recuar. E quando que você vai evoluir? Quando você vai crescer? Vocês estão entendendo o que é o inferno? No final das contas, pessoal, muitas pessoas não precisam morrer para chegar no inferno. Elas já vivem no inferno. Elas já estão numa vida miserável. Elas já vivem uma rotina de derrota, uma rotina de sofrimento, de agonia, de tristeza, de reclamação. Tudo isso por falta de quê? De coragem. Portanto, não se acovardem. Não se acovardem. Perante os desafios, tenham uma atitude digna, tenham uma atitude corajosa e mesmo que você for encontrar a derrota, vá com coragem. Lembrem-se. Muitas das vezes que a gente acha que a gente vai perder, é simplesmente porque nós não estamos considerando a fé na questão. Se você começa a juntar virtudes, se você desenvolve virtudes e junta coragem, com sabedoria, com perseverança, com disciplina, como que você perde? Você pode não ter o resultado que você imaginou aqui, mas você tem um resultado muito melhor do que quem nunca começou, do que quem nunca tentou, e com certeza, você atinge um nível de alegria, de felicidade, de satisfação e de evolução muito maior do que qualquer outro indivíduo que se absteve de utilizar a coragem nos seus atos.